Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, uma produção da TV da Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. As notícias não são nada animadoras. Tem grandes frigoríficos vendendo carne estragada. Tem também a questão da produção agrícola contaminada aí por agrotóxicos. Diante disso, nós consumidores nos perguntamos: o que comer? Como escolher bem os alimentos? É sobre isso que a gente fala hoje, aqui no Rede de Olhares. E para debater esse assunto aqui no estúdio, um time de convidados aí, especialistas na produção de alimentos, também nos direitos do consumidor. E no palco do Rede de Olhares hoje tem a dupla Canção para Duas, Carol e Cris, vão tocar pra gente aqui também. Pessoal, bem-vindos a todos. Eu começo falando com você, Gilberto. Quem é que protege o consumidor e nos garante que os alimentos que nós compramos vão ter uma boa procedência, uma qualidade, não vão fazer mal à nossa saúde? Bom, eu sou médico veterinário, trabalho na Vigilância Sanitária em Caxias do Sul há praticamente 20 anos, certo? E a cadeia alimentar ela começa nas fazendas, né, nas propriedades rurais. Então, se o animal nesse local ele é bem alimentado, depois ele é bem transportado para o frigorífico, se no frigorífico ele tiver uma inspeção sanitária, né, feita pelos médicos veterinários de maneira adequada, tiver um abate adequado, depois houver um processamento dessa carne também em termos de refrigeração, maturação, os seus produtos forem elaborados de uma maneira conforme a técnica exige, depois se esses alimentos tiverem uma boa embalagem, uma boa conservação, um transporte bem feito em veículos específicos, com refrigeração, se depois o comércio, seja uma lancheria, um restaurante, uma cozinha industrial, receber esse produto de maneira correta, ou seja, verificando a embalagem, rotulagem, verificando temperaturas dos alimentos, né? Esse alimento chegou no comércio da maneira adequada. Mas aí não param os problemas. Olha, aí pode começar os problemas. O comerciante também, o empresário do comércio tem que ter aquela noção, né, de que ele deve também usar esse alimento, não é porque o alimento chegou lá embalado, refrigerado, que agora, né, fica o Deus dará. Ele também tem um compromisso bem sério de manter esse alimento em refrigeração, né? Quando houver manipulação, os funcionários têm que estar bem assim, habilitados a manusear esse alimento de maneira correta, com lavagem de mãos, uso de uniforme, toucas, né, sem usar brincos, correto? Seja um açougue, um supermercado, uma cozinha industrial, né, uma lancheria, né, manter esses alimentos nas temperaturas adequadas, fazer lavagem de mãos seguidamente, né, quando estão manipulando os alimentos, e depois existe um tempo que esse alimento tem que ficar exposto, pode ser exposto ao produtor. Até nós em casa também, né, Gilberto? A gente tem que como eu falei, então observar eu estou explicando tudo isso, toda né? a cadeia, né? Não é no momento que sai do comércio que também acaba os problemas. Muitas vezes nós, consumidores, fazemos o quê? Né? Vamos no supermercado, vamos comprar, a primeira coisa compramos a carne, a torta e os salgados. Aí depois vamos comprar lá o azeite, a farinha, aí a pessoa fica 1 hora no supermercado caminhando com o carrinho, depois bota tudo no porta-mala do carro e ainda vai dar mais uma volta não sei aonde, chega em casa 2 horas depois. Aí no porta-mala tem carne, tem a torta, tem salgados, né, que foram até aquele momento teoricamente bem elaborados, aí o consumidor acaba, sem querer, adulterando a qualidade desses produtos, podendo haver uma intoxicação alimentar. Tudo uma então rede, é importante, né? Desde o ponto de saída de criação do animal, né, até o momento do consumidor na sua geladeira em casa. Então todo esse segmento tem que estar bem consciente de como cuidar do alimento. Com certeza. Professora Valdirene, difícil, mas... é difícil, é por isso que a gente está aqui discutindo hoje no programa também. Por que existe a venda de produtos que não estão aptos aí ao consumo humano? A gente teve aí essa operação carne fraca deflagrada pelo Brasil afora e existe uma certa ganância de grandes empresas também? Como é que a senhora percebe isso? Então, na verdade, nós mesmos, consumidores, nós não temos certeza do que está acontecendo. Então, isso não chega ao nosso alcance. É uma série de boatos, mas nós não temos certeza. Então, a gente tem que abrir os olhos, perceber muito o que a gente vai levar para casa também, né? Isso, e ver aonde que nós compramos, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que na área agrícola, o pequeno produtor, muitas vezes, tem o chamado roubo de gado. E eles acabam matando. E onde eles vendem isso aí? Então, a procedência do alimento? Então, isso nós temos que ter cuidado, inclusive. Com certeza. Na contramão disso tudo,
professora Luciane, bem-vinda. Existem profissionais que trabalham para garantir que o alimento industrializado tenha qualidade, faça bem à nossa saúde e que possa ser consumido aí livremente, né? Certo, com certeza, Viviane. Na verdade, o que acontece? Como o Gilberto comentou, é uma cadeia produtiva. O profissional, por exemplo, em engenharia de alimentos, ele está no processo, no processamento, né? Então tem toda a cadeia, entrou a matéria-prima lá no frigorífico, um exemplo, né? E ele vai ir para processo. Como bem colocado, se a matéria-prima vem com uma má qualidade, é muito difícil você reverter isso e produzir um alimento com qualidade segura. O que acontece? Foi colocado na mídia algumas situações, principalmente com relação à carne, que deixa o consumidor assustado. Para nós, enquanto produtores de alimentos industrializados, nós somos muito questionados por que utilizar aditivos químicos. Se bem utilizados, eles vão nos trazer uma garantia de segurança alimentar. O que eu não posso é utilizar esses aditivos químicos com alguma finalidade não específica, ou seja, não de garantir o alimento, e sim de causar algum dano, camuflar alguma coisa. Algo, por exemplo, que já estava estragado, que recebia... O exemplo que eles deram ali foi a utilização do ácido ascórbico. Ácido ascórbico é vitamina C. Ácido ascórbico é utilizado na indústria como aditivo químico para conservação. O que acontece? Se eu colocar hoje, se eu deixar uma carne estragar e colocar ácido ascórbico, ela vai voltar com a aparência mais ou menos, né, não igual à natural, à normal, mas ela vai voltando. O objetivo da indústria não é esse, não é fazer com que o ácido ascórbico volte uma carne que entrou ruim para eu processar. O objetivo da utilização do ácido ascórbico tem que ser garantir que esse produto chegue lá no mercado do consumidor, ele adquira, leve para casa e consiga comer com segurança. Teve casos aí que houve uma maquiagem, né? É isso que a gente pode chamar uma adulteração mesmo, né? Daí isso já é uma outra coisa, né, professora? Quero falar com a nutricionista Juliana. Diante de tudo isso, Juliana, algumas dicas para o consumidor saber escolher bem, principalmente a carne. Tá todo mundo com muito medo da carne. Procurar um selo de inspeção, até da vigilância sanitária. Saber também onde a gente compra os alimentos pode ajudar? Na verdade, realmente, a gente tem muitos problemas a nível, né, do Brasil, principalmente agora, então as pessoas têm muito mais preocupação na hora de estar adquirindo, e até isso refletiu nos jornais, na mídia, né, relacionado a esse medo de estar comprando carne bem no final de semana ali, logo depois das notícias, né? Então, realmente, procurar o selo da vigilância sanitária, que é realmente de inspeção, né? Que dá uma garantia, assim como os próprios fiscais, né? Podem estar afirmando depois, que isso dá uma segurança, traz uma segurança e também se direcionar para um local, né? Que tenha todo um histórico positivo, né? Não ir para qualquer local comprar carne, porque até para nós, nutricionistas que estamos em instituições, em restaurantes comerciais ou até mesmo na indústria, acaba que reflete também, né? Porque é de nossa obrigação, né, e dever estar comprando uma carne, adquirindo uma carne que a gente vai oferecer para muitas pessoas, né? Por exemplo, para fazer uma merenda escolar, né? Com Olha quanta gente para criança, para né? adulto, para idoso, para qualquer, né, faixa etária. Então, por isso que a gente está, na verdade, a nossa relação como nutricionista é orientar o público, né? Procurando locais seguros, confiáveis, com credibilidade, carnes com procedência, né, positiva. Por isso também que eu sempre falo que o papel da nutricionista, né, com a comunidade é trabalhar junto com a vigilância sanitária, né? Na verdade, eles são parceiros nossos, por isso que a gente tem que ter essa parceria sempre de trabalho, justamente para estar conseguindo oferecer lá no final, no buffet, no comércio, na indústria, uma comida, né, bem apresentável e segura, pois que é de nosso dever, né? Do teu lado aí tem a Fátima, ela é nutricionista da Vigilância Sanitária aqui de Caxias do Sul. Tudo bom, Fátima? Em lugares com temperaturas mais elevadas, como por exemplo, e até no verão, o risco de contaminação é maior ainda, né, dos alimentos. Vocês têm cuidado com isso também na hora da inspeção? Na verdade, a temperatura dos alimentos é o que tem de principal, né, na conservação. Então, tanto para o comerciante quanto para o consumidor,
tem que observar as orientações no rótulo, porque o fabricante é que vai dizer a que temperatura esse alimento tem que estar. Então, sempre olhar o rótulo do alimento, né? Então, o consumidor, quando ele chega no mercado, ele vai buscar um produto, o mercado ele tem obrigação, o comércio, ele tem que estar informando essa temperatura do equipamento que está sendo utilizado para conservar aquele alimento. Então, a temperatura é fundamental, sem sombra de dúvida, tanto no inverno quanto no verão. Evidentemente que o verão sempre aumenta as chances de haver uma intoxicação alimentar, né? Então, observar muito bem se existe, principalmente se tratando de carnes, se existe o selo de inspeção, tem que haver, ou federal, estadual ou municipal mesmo, tem que haver esse selo. E a temperatura é fundamental para que esse produto, a embalagem de temperatura é fundamental para que esse produto esteja adequado para o consumo. Ok, obrigada, Fátima. Eu quero falar com as meninas da dupla Canção para Duas aqui, a Carol e a Cris. Me contaram que uma de vocês é vegetariana. Vocês dividem o apartamento, uma é carnívora, outra é vegetariana. Quero saber como é que é aí na hora de cozinhar. Como é que vocês fazem? Tudo bem, meninas? Tudo bem. Bom, eu também, o meu namorado também é super carnívoro, então acho que dá para responder. A gente faz as comidas meio separadas, mas também quando a gente faz junto, procura fazer, por exemplo, uma coisa que todas possam comer. Por exemplo, sei lá, uma lasanha de queijo com alguma outra coisa, ou faz metade com carne, metade sem carne, tentar fazer uma coisa que todo mundo coma, ou fazer separado também. Não convivem bem com isso. Sim. Algum cuidado, Carol, na hora de comprar alimentos? Ficaram com um pouco de medo aí depois dessa história toda da carne? Depois não sei se foi por esse motivo, mas eu acabei que eu não comi mais depois desse dia, mas não pelo motivo, né, de todos os acontecimentos, porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba que não consegue parar em casa e cozinhar, né? Então, come um sanduíche, alguma coisa rápida, assim, só para matar a fome mesmo, mas cozinhar um franguinho, alguma coisa, não aconteceu ainda. Tá bom, meninas, vamos ouvir um pouco da música de vocês. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo, mas em seguidinha tem mais Rede de Olhares. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, e eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende, se meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, de tristezas vou viver. Aquele adeus não pude dar, você embarcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Daí estamos de volta com o programa Rede de Olhares, hoje falando sobre o cardápio de dúvidas. E como a gente conversou no primeiro bloco, não basta ter cuidado apenas na hora de comprar os alimentos, mas também de cozinhá-los e de armazená-los em casa. Foi isso que a nossa equipe de reportagem foi conferir na casa da Dona Inês, aqui em Caxias do Sul. Você costuma ler o rótulo dos produtos que compra no mercado? Pois saiba que além da tabela nutricional que muita gente costuma consultar, as embalagens desses alimentos também trazem informações importantes sobre a conservação. Por isso hoje a nossa equipe, juntamente com a nutricionista Valéria Andretta, viemos visitar a Dona Inês, moradora do bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, para saber a relação dela com a cozinha, né, Dona Inês? Gosta muito de cozinhar? Gosto de cozinhar, sim.
Hoje a gente está liberado para vasculhar sua geladeira, então. Sim, estão liberados. Vamos lá, então. Bom, com licença, agora a gente vai conhecer, então, a cozinha da Dona Inês, que é o lugar onde ela se sente mais à vontade na casa, onde ela faz as preparações para a família também durante a semana. Costuma dar uma olhadinha no rótulo dos produtos para saber o que vai na geladeira, o que pode ir na despensa? Dou uma olhadinha, mas não que seja 100%, né? Não posso mentir. Então, cada tipo de alimento tem um período de conservação. Então, esse período depende se é lácteo, se é carnes, se é vegetais. Então, tem que sempre olhar muito bem a embalagem. Agora a gente quer dar uma olhadinha na sua geladeira, pode ser? Como é que você costuma organizar a sua geladeira no dia a dia? Eu coloco as verduras na parte de baixo e os alimentos que precisam mais refrigeração eu coloco na parte superior, né? Sempre na parte de cima. Uma boa colocação a dela, é bem isso mesmo. Os vegetais têm que ficar na parte inferior da geladeira, porque a temperatura é um pouco mais alta. A temperatura mais baixa, então, em cima, tem que ficar os lácteos, as carnes e os alimentos já prontos. Essa sacolinha, a sacolinha do supermercado, então, não deve vir para a geladeira, porque ela está mais suja, né? É a embalagem primária. Potinhos bem fechados, bem vedados, de plástico, esse aqui é de vidro, então isso que é importante, evitar ao máximo do plástico. Se for, então, utilizar o plástico, jamais aquecer ele, nunca colocar ele no micro-ondas, porque aí libera substâncias, o biosfenol, que é um composto tóxico do plástico, né? Então ela tem um cuidado aqui de colocar sempre o papel, ó, no queijo, que é um antimofo para controlar a umidade. Olha só, morangos também, que é coisas de época. Todos eles bem embaladinhos, bem congelados. Muito bem lavados, higienizados, cortados, e aí ela congelou. Esse alimento ele dura até 90, 120 dias, conforme o tipo, né? Aqui a gente tem o aipim também, tá na forma correta, né? A única coisa mesmo é a identificação. Por que a identificação? Pode acontecer de ficar lá atrás e o alimento ficar muito velho. Então a gente tem que ter o cuidado de sempre botar a data. A maioria dos alimentos não perde o valor nutricional na hora que vai ser congelado. Por isso que a gente tem que fazer isso que ela faz. Aproveitar na época para congelar os alimentos. Por exemplo, o pesto, espinafre, uma couve. Esses tipos de alimentos podem ser congelados porque depois tu vai utilizar. E a batata doce, a batata inglesa, é bom evitar o congelamento dela. Tá? Porque ela oxida também. Outra coisa é quando chega do supermercado, é puxar os alimentos que estavam na prateleira para frente e esses novos colocar atrás, para não acontecer de ficar sobrepondo alimento sempre novo em cima e usando este e vencer os de baixo. Cuidados importantes para os alimentos que vão parar aí na sua mesa, assim como na mesa da Dona Inês. Luiz Fernando, e o consumidor que se sentir lesado, que órgão ele deve procurar? Qual é o procedimento também? Por exemplo, eu vou numa padaria, acabo comprando alguma coisa que estava estragado, não estava apto ao consumo. Será que eu posso ir diretamente na padaria com a nota fiscal, com o produto, se ele está aberto ou não? Quais são as indicações? Olá. A princípio, se me permite dizer, no que diz respeito a essa operação da Polícia Federal, evidentemente que o PROCON ele acompanha e vai continuar acompanhando muito de perto, porque, por excelência, o PROCON é um órgão que pode, por legitimidade, falar em nome do consumidor. O fato é que nós precisamos, no entanto, ter bem cientes consigo a dimensão da questão. Vejam, nós acompanhamos, então, os fatos e sentimos que o nosso hábito de consumo, pelo menos aqui
na nossa cidade, ele não sofreu grandes alterações. O fato também é que, no caso, sim, se está preferindo mais carne fresca agora do que embalada a vácuo, que seria o produto in natura. Mas também nós temos que lembrar que essa situação ela é uma situação um tanto pontual. Nós temos, então, uma gama, uma indústria toda montada, certo? E que, sim, pontualmente em algumas regiões ou algumas empresas da área foram encontradas algumas irregularidades. Então, talvez, a não ser que surjam informações novas, nossa cidade, e isso até para podermos tranquilizar a nossa população, nossos consumidores, a princípio nós temos as situações habituais. Sim, o PROCON vai encontrar determinado estabelecimento com alimentos vencidos, a vigilância sanitária também vai encontrar, mas não é uma situação, ao menos na nossa região, que nós não tenhamos outras informações e que surjam, não é uma situação endêmica. É isso e é importante que o consumidor saiba. Tendo dito isso, certo? O fato é que me parece que todo esse sistema nacional de controle, organizado entre esferas federal, estadual, municipal, ele vai demorar um tempo para poder colocar e ter de novo a confiança que o consumidor tinha. Bom, se o consumidor, no seu dia a dia, for lá adquirir algum produto, ora, se for carnes, como nós estamos vendo, talvez a melhor indicação hoje é uma carne fresca, que tu tenha acesso, que tu conheças, inclusive, o açougueiro, que ele seja do teu dia, do dia a dia, do teu cotidiano. Isso é muito importante, pode não parecer, mas é importante. E o fato é que também a coloração da carne é importante, ou seja, uma carne já esverdeada, já mais escurecida no seu interior, pode desconfiar, consumidor. Mas se essa foi a situação, levaste para casa um produto assim, por favor, não abra a embalagem, leve para o PROCON, leve para a vigilância sanitária e nós vamos dar sequência na questão. Obrigada, Luiz Fernando. Seu João, restaurantes também têm que estar atentos, também precisam ser fiscalizados e para ter essa confiança do consumidor, né? Com certeza, todos os restaurantes têm que ser fiscalizados e a gente trabalha por isso. Eu, como presido da entidade, sempre buscamos o melhor para o consumidor. A relação mais importante que eu vejo, e fora a carne, existe N produtos aí que entram dentro de um restaurante, em que eles têm que vir de um lugar seguro. Eu acho que o primeiro passo é você conhecer teu fornecedor e conhecer, saber de onde vem esse alimento. Muitas vezes pode ser uma verdura, pode ser ovos, uma gama grande de produtos. O máximo que a gente pode conhecer do fornecedor, nós temos o dever de conhecer o fornecedor para poder levar isso ao nosso cliente. A relação que a gente tem com o fornecedor é a mesma que o nosso cliente tem com nós. Ele confia em mim e sabe e deve pensar assim, de que eu estou trabalhando com alimento seguro, né? Muito bom, muito obrigada. Catiúcia, nossa professora aqui da agronomia também, a questão confiar também o que vem do campo, procurar produtos que são produzidos aqui pertinho também, como a professora Valdirene falava também, né? Para garantir um alimento seguro, na verdade, o que a gente orienta os alunos, nós professores, desde o início do curso, é o uso e a importância do manejo integrado de pragas e doenças. Então, tem que respeitar o período de carência, as doses recomendadas, utilizar produtos que tenham o seu registro para a cultura. Assim, porque a maior dificuldade atualmente é produzir mais de uma forma sustentável. Luciane, você gostaria de dar uma palavra final a respeito também de toda essa crise aí que nos deixou em pânico também, né, Brasil afora? Eu acho que o consumidor, acho que a gente precisa aguardar as novas, né, o que vem aí de informações, mas eu não preciso entrar em pânico e eu acho que é necessário a gente se alimentar, procurar alimentos saudáveis e tentar fazer uma alimentação balanceada, eu acho, com tudo que tem aí de oferta no mercado. Gente, o programa de hoje está chegando ao fim, a gente teria mais assunto aí, mais tempo para debater também. Agradeço a presença de todos vocês. Você que gostou desse programa, quer conferir outros episódios aí do Rede de Olhares? Entra, visite o nosso site também. A gente encerra o programa de hoje ao som da dupla Canção para Duas e se encontra numa próxima. Tome cuidado, afinal de contas, você é o que você come. Até mais! A gente fica mordido, não fica.
dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. E peguei até o que era mais normal de nós. E coube tudo na malinha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós.